No século XIII, surgiu na França a doutrina das duas verdades, né? O autor dessa doutrina, alguns o negam, mas a maioria o afirma, foi Sigeer de Brabant, de Brabant. Brabant é uma cidade no sul da França, na França meridional. Pois bem, esta teoria, a de Sigeer de Brabant, afirma que pode haver duas verdades contraditórias. Uma, verdade sobrenatural, verdade relativa a Deus, e outra, a verdade descoberta pela razão. E elas podem contradizer-se sem que nenhuma das duas seja, deixe de ser verdadeira. Pois bem, esta tese, de algum modo, influenciou grandemente o que vivemos hoje e que o título da palestra chama A Morte da Inteligência e a Razão contra a Fé. Como veremos, quando a razão se põe contra a fé, ela deixa de ser razão. A razão passa a ser irracional no momento mesmo em que é contra a fé. Mas para que o entendamos, eu lhes peço a paciência de acompanhar-me enquanto me remonto a ninguém menos que Adão e Eva. Pois bem, como venho explicando ao longo das palestras que venho dando aqui, o homem é o único animal que tem de aprender necessariamente tudo o que lhe é necessário para viver de alguém, dos pais, dos amiguinhos, da escola, da sociedade. Tome-se um gatinho recém-nascido, isole-se da mãe e de seus irmãozinhos, dê-se-lhe comida suficiente para que sobreviva, e quando ele atingir a idade adulta, ele miará, ele agirá, ele ronronará, ele fará tudo exatamente como sua mãe, sem sequer ter tido nenhum contato com a mãe, nem com seus irmãos. Faça-se isso com os homens e não se terá um homem, ter-se-á um monstro, um bicho estranho, algo abaixo da própria natureza. Há casos, como o do garoto alemão Kaspar Hauser, que era filho bastardo de um nobre, com uma criada, com uma empregada, e por vergonha ou qualquer coisa assim, isolaram-no no celeiro, deram-lhe comida, alimentaram-no, mas não conversavam com ele. Pois bem, quando ele foi encontrado já na puberdade, ele não falava, ele não dizia uma palavra. E pôde aprender, mas a muito custo. A sua capacidade de aprendizado ficou muito diminuta em razão deste isolamento. Pois bem, e no entanto, Deus quis criar o homem e criou. E ao fazê-lo, criou uns primeiros pais que tinham ciência infusa. Adão e Eva. Eles foram criados no estado de justiça original, com ciência infusa. E eles tinham dupla ciência. Uma, a ciência das coisas divinas. E outra, a sabedoria natural. Essas duas coisas estavam perfeitamente postas, dadas em Adão e Eva, para que eles, por isso mesmo, mediante esta ciência que lhe era infusa, pudessem então formar seus pósteros, sua posteridade, sua descendência. Todos sabemos, não vou insistir aqui na história do pecado original e na consequente perda a perda do estado de justiça original, que trouxe para o intelecto humano também uma decadência. A natureza humana inteira decaiu daquele estado magnífico que se chamava estado de justiça original, incluída a própria inteligência. Então, já acompanhamos no próprio relato genésico do Gênesis, nós já acompanhamos ali que esta dupla ciência, a ciência das coisas divinas e a ciência ou sabedoria natural,
começavam a divergir. Uns se ocupavam de uma, outros se ocupavam de outra, e mais que isso, cada uma delas, ambas, se iam degradando pouco a pouco e perdendo o vigor científico original de que eram dotados Adão e Eva. Pois bem, já no relato da primeira cidade humana, afundada por Caim e por sua descendência, que é marcada no Gênesis por um impressionante poema satânico, né? Tem a mesma estrutura dos Salmos, a estrutura poética dos Salmos, e, no entanto, é um poema satânico, né? Essa cidade de Caim, de seus descendentes, de Enoque, de Jubal, são cidades, as cidades que nascem daí são cidades em que só existe a ciência, a sabedoria natural. Já não existe nessas cidades o conhecimento, a ciência das coisas divinas. Pois bem, não vou deter-me demasiado na história religiosa, né? Mas pode dizer-se que de pecado em pecado chegamos a Noé, né? E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. De Sem nascerá 1000 anos depois Abraão. Então é dele que nascerá o povo judeu, e aquele que vai retomar, depois de tantos milênios de pecado, vai retomar a ciência das coisas divinas. Né? De Cam descenderão, melhor dizendo, as sociedades mais degradadas do globo terrestre, né? Então, sim, de Sem vai nascer Abraão, com quem Deus selará a antiga aliança. De Cam nascerão as sociedades mais degradadas, aquelas em que mais se perderão ambas as ciências, a ciência das coisas divinas e a sabedoria natural. E de Jafé, seu caçula, o caçula de Noé, recebeu uma bênção que temos hoje plenas condições de entender, sobretudo a partir de livros como as etimologias de Santo Isidoro de Sevilha. De Jafé, né, cuja bênção já indica isso, a bênção que lhe foi dada já indica isso, descenderá o povo dos jônios, né? E quem são os jônios? Os jônios são aquele povo que ocuparam certas ilhas da Magna Grécia, colonizadas pela Magna Grécia, e que fundarão a filosofia, né? Tales de Mileto, um jônio, Mileto era uma cidade da Jônia, começa a resgatar a sabedoria natural, começa a reaprender a pensar, né? Então temos esta situação, aquilo que estava unificado em Adão e Eva, com a dupla ciência, a ciência das coisas divinas e a ciência das coisas humanas, se bifurca, ficando o povo judeu com a ciência das coisas divinas e ficando o povo jônio e depois o povo grego em geral, com a sabedoria das coisas naturais, com a sabedoria das coisas humanas, da sabedoria do mundo sensível. Pois bem, muito interessante é acompanhar o que eu chamo o impulso do pensamento grego, né? Nós começamos com Tales de Mileto e com os chamados pré-socráticos, um período em que se estuda antes a causa material das coisas, né? Tales de Mileto dizia que tudo derivava da água, o outro vai dizer que tudo deriva do fogo, o outro que tudo deriva do ar, o outro que tudo deriva do ápero, em grego indefinido. Pois bem, era ainda um modo limitado, eles reaprendiam a pensar, mas ainda limitadamente. Conquanto, como dizia Santo Tomás de Aquino, eles, constrangidos pela verdade, são obrigados a reconhecer que nada poderia existir se não houvesse um princípio primeiro. Algo que fosse primeiro com respeito a todas as coisas. Pois bem, não vou deter nas vicissitudes da história filosófica grega, mas há alguns marcos nessa história que precisam ser relembrados para que depois possamos ver
o fundo do poço em que estamos hoje com relação a estes mesmos gregos, né? Ou seja, pode dizer-se que o pensamento grego era um impulso, né? E que hoje é uma descida, uma caída, uma queda no abismo da negação da própria razão e da própria fé. Bom, pois bem, enquanto os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos ou filósofos físicos naturalistas, insistiam na causa material de tudo, né, surge outro grego chamado Anaxágoras, que tem uma brilhante percepção, né? É preciso que haja uma inteligência para que haja ordem. Onde há ordem, há inteligência. Sem inteligência, não há ordem. Sem inteligência, nada poderia ordenar-se, porque só a inteligência é capaz de ordenar as coisas. Então, descobre Anaxágoras em grego, nous. N-O-U-S se pronuncia nous. O nous é o intelecto, é a mente. E segundo Anaxágoras, ainda que em meio a muitas confusões, esta mente é que teria organizado o mundo. Ela teria dado ordem, ela teria plasmado e dado ordem ao mundo. Essa descoberta de Anaxágoras vai ter grande importância quando surge aquele que eu chamo o fundador da estrada real da filosofia, que é o grego Sócrates, que é mais ou menos conhecido, Sócrates, né? Mas Sócrates é o primeiro a dar a primeira prova da existência de Deus, né? Lembrem-se que estamos no âmbito da razão, enquanto lá o povo judeu está ocupando-se das coisas da ciência divina. Estamos no âmbito da pura razão humana. Em princípio, não se pode dizer que os gregos receberam nenhuma revelação divina. Eles estavam no âmbito da pura capacidade racional, ou seja, entendendo o mundo com as próprias luzes de nossa razão. Pois bem, Sócrates é o primeiro a dar uma prova da existência de Deus. É ainda uma prova imperfeita, mas já é uma prova. Pois bem, entre seus discípulos havia um brilhantíssimo, chamava-se Platão, né? Platão era o mais brilhante dos discípulos de Sócrates. Todos os outros, ou quase todos os outros, são de grande mediocridade, enquanto Platão assumiu um primeiríssimo plano. Era um homem que hoje se poderia dizer de grande santidade, né? Um homem cujo livro A República, tão criticado, é, no entanto, como uma previsão pagã da própria igreja. Pois bem, Platão era um grandíssimo metafísico, mas era um péssimo lógico. Razão porque sua doutrina peca por vários aspectos, que serão corrigidos devidamente agora pelo mais brilhante de seus discípulos, que será Aristóteles. Pois bem, Aristóteles, com suas próprias luzes da razão, sem revelação alguma, vai descobrir o primeiro motor imóvel, né? O primeiro motor imóvel, que é Deus. É preciso que haja um primeiro motor que mova tudo e que não se mova ele mesmo, sob pena de não entendermos e de não poder haver nada do que conhecemos na existência. Pois bem, este mesmo Aristóteles é aquele que diz que a vida feliz humana é a bios theoretikos, ou seja, a vida teorética, a vida contemplativa. Contemplativa de quê? Contemplativa da divindade. E mais que isso, o sábio, como diz Aristóteles, não só deve contemplar a divindade, senão que deve imitar a vida da divindade, né? Atingimos assim com Aristóteles um ápice do pensamento humano, entregue às suas próprias luzes, entregue às suas próprias forças, né? Sem nenhuma revelação, ao contrário do que se ia dando, repito, entre o povo judeu, que era aquele povo de cuja carne nasceria o Messias prometido por Deus mesmo. Pois bem, então estas duas vertentes estão apartadas, né? Uma
é a sabedoria, é essas duas vertentes que estavam unificadas, estavam juntas, melhor dizendo, em Adão e Eva e em sua ciência infusa. Agora não. O povo judeu trata das coisas divinas que nossa razão não pode alcançar, né? Enquanto os gregos se ocupavam daquelas coisas que nossa razão por si mesma pode alcançar. Mas vocês já hão de ter visto que os gregos, com suas próprias luzes da razão, alcançam Deus. Alcançam Deus. Então, comecemos por entender que a ciência das coisas divinas, ou seja, aquelas que não podemos alcançar, trata de coisas que racionalmente não podemos entender. Antecipo que Deus seja trino, que haja Santíssima Trindade, sendo inalcançável por nós. Isso não é alcançável. Mas que Ele exista, que Ele seja Criador, que Ele seja o sumo bem, que Ele seja a suma beleza, que Ele seja o dador do ser a todas as criaturas, nossa mesma razão pode alcançar. Claro, Aristóteles não alcançou tudo isso com perfeição. Ele alcançou alturas tão grandes, metafísicas, alturas tão elevadas, que como que desceu correndo porque lhe faltou o ar, né? Faltou capacidade respiratória em tais alturas. E isso se deve à própria decadência da inteligência humana pelo pecado original. Certo? Pois bem, mas como disse em alguma palestra, não sei se ontem ou anteontem, né? Cristo nasceria, viria ao mundo, Deus se encarnaria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnaria na união hipostática de humanidade e divindade, na pessoa única de Jesus Cristo, num momento histórico preciso. Deus faz tudo convenientemente com aquilo a que se destina a sua ação. Né? Pois bem, convenientemente, Cristo nasce no momento em que concluem três coisas. Primeiro, a formação do povo judeu. Segundo, a formação da filosofia grega. Terceiro, a formação do Estado e do direito romano. Né? Direito romano. Pois bem, nesta confluência nasce Cristo. Estavam dadas as pré-condições para que se reunissem novamente as duas ciências numa só pessoa. Certo? Agora, as duas coisas podem reunir-se outra vez. Bom, naturalmente, a cristandade e seus pensadores, e seus doutores, e seus filósofos, e seus teólogos, não nasce pronta. Né? Repito que Deus faz tudo convenientemente, segundo a natureza daquilo a que se destina a sua ação. Como a ação de Cristo se destina a homens e não a anjos, e porque os homens, ao contrário dos anjos, não têm inteligência intuitiva, senão que têm inteligência racional, histórica, diacrônica. Vejam quanto tempo eu estou perdendo aqui para dizer uma só ideia, certo? Isto é típico de nós. Isso é típico de nós. É típico de uma inteligência que é a ínfima das inteligências que existem. A inteligência divina diz inteligência produtiva, porque ele pensa e produz. A inteligência angélica diz inteligência intuitiva, porque como num lance de olhos, entenderia tudo isso que eu estou tentando dizer aqui em uma hora e pouco. Pois bem, enquanto a inteligência humana, repita-se, é uma inteligência histórica, é uma inteligência temporal, é uma inteligência diacrônica, é uma inteligência racional, justamente enquanto precisa partir do desconhecido para alcançar o conhecido. Pois bem, isto se repete não só em cada um de nós, em cada um dos indivíduos humanos, senão que se repete na própria história humana, ainda a história fundada por Cristo, que é a consumação e o eixo dos tempos. Certo? Ele surge, ele é o eixo dos tempos, tudo se ordena a ele, passado e futuro, mas ele funda algo que necessita do tempo para seu amadurecimento. Refiro-me não à igreja, a igreja é outra coisa, mas refiro-me à doutrina cristã. A doutrina cristã, não aquela que reafirma com o magistério da igreja os dogmas, que define os dogmas,
quando o magistério da igreja diz Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, ele diz uma frase, não faz uma ciência. Ele está assistido, o magistério está assistido pelo Espírito Santo e diz algo indefectivelmente verdadeiro, infalível. Não estou falando disso. Estou falando daquelas ciências que havia em Adão e Eva, a dupla ciências, que precisam agora, conquanto estejam dadas suas pré-condições, conquanto estejam dadas as pré-condições para que se reencontrem em algumas cabeças, né, precisam de tempo para amadurecer. Pois bem, os primeiros pensadores cristãos, os primeiros teólogos cristãos, eles logo perceberam, imediatamente perceberam, a necessidade de valer-se da filosofia grega. Isso foi imediato. Já o vemos em São Paulo, já o vemos em São João, já o vemos. Ali já está. A ideia do logos divino é uma ideia que se funda numa terminologia da filosofia grega. Pois bem, já ali está ali. Mas, num embate com o paganismo, que não era mole, que era duro, né? Um embate duro, em que os cristãos vão ser vítimas, vão ser mártires, logo os grandes pensadores cristãos entenderam a necessidade de que a teologia ou ciência das coisas divinas se fundasse na sabedoria natural, na sabedoria filosófica, que por sua vez também alcança a divindade, como vimos Platão, ou desculpe-me, Aristóteles alcançando. Certo? Pois bem, então é preciso já marcar uma coisa para evitar certas confusões que ainda hoje, quanto à relação entre filosofia ou sabedoria humana e sabedoria das coisas divinas ou teologia sagrada. Né? A teologia sagrada não precisa da filosofia por si mesma. Ela não precisa. A teologia sagrada parte de dados revelados, parte da revelação. E a revelação é infalível, é impossível necessitar de qualquer coisa. O que necessita da filosofia é a nossa inteligência, que é débil, está decaída pelo pecado original e, portanto, precisa da filosofia para manter-se firme na fé. A fé não precisa da filosofia, mas nós precisamos da filosofia para que nos mantenhamos firmes na fé. Entenda-se que a fé é uma virtude teologal que nos é infundida por Deus mesmo. Né? Pois bem, ela é infundida em algum lugar. Ela não é infundida na minha mão, ela não é infundida no bolso do meu paletó, ela é infundida num vaso, num recipiente. Que recipiente é este? É a própria inteligência, é a própria razão, é a própria mente humana. É ali que ela é infundida. Né? Assim como Deus infunde a fé nos anjos, mediante o que se chamam espécies inteligíveis, em nós as infunde pela fé. Pois bem, se este vaso, se este recipiente que é a mente, que é a inteligência, que é o intelecto, que é a razão, está fendido, está rachado por más doutrinas, o que tenderá a acontecer? Tenderá a acontecer que a fé escorrerá por essas fendas, por essas rachaduras, né? E nossa mesma fé periga. Portanto, a relação entre fé e razão, ou entre teologia e filosofia, é uma relação em que a teologia não necessita da filosofia, o que necessita dela é nosso débil intelecto. Débil por duas razões. Primeiro, porque é o inferior dos intelectos de Deus para baixo. Dois, porque, ademais, além disso, ele está decaído pelo pecado original. Então, o que nós temos é este quadro. Como conciliar, no entanto, razão e fé, como conciliar teologia sagrada e filosofia, sabedoria natural, racional, perfeitamente. Pois bem, foram vários e vários séculos em que os grandes doutores tentaram fazer. E, para começo, eles não tinham acesso não tinham acesso completo à obra daquele que tinha sido o maior dos filósofos, Aristóteles. Não tinham acesso.
As obras de Aristóteles padeceram vicissitudes incríveis, e se foram perdendo, se foram reencontradas, depois de ser reencontrada por um romano chamado Andrônico, né? Perdem-se de novo, vão parar na Síria, são traduzidos ao siríaco, do siríaco vão passar às Arábias, são traduzidos ao árabe, e só em latim só havia poucas obras de Aristóteles. Pois bem, os grandes doutores nossos, os chamados padres apostólicos, e depois a patrística em geral, se fundavam para a sua tentativa de fazer a filosofia e a razão servir a fé e a teologia sagrada, fundavam-se, antes de tudo, nos estoicos, que era já, no entanto, uma corrente filosófica decadente, se considera que antes dele tinha havido Aristóteles e Platão e Sócrates. Logo depois, no entanto, surge o último grande filósofo pagão, que é Plotino, né? que funda o chamado neoplatonismo. Esse neoplatonismo tem um influxo benéfico sobre o pensamento cristão, conquanto o próprio Plotino fosse visceralmente anticristão, né? Apesar disso, o influxo, como ele foi um grande filósofo, o influxo dele foi benéfico. Então nós temos alguns marcos nos primeiros séculos do cristianismo que culminam com Santo Agostinho, né? Quem já teve a oportunidade de ler os Padres Apostólicos, toda a patrística, e quando alcança Santo Agostinho, é como se fosse um salto no abismo, né? É uma diferença impressionante, porque o gênio de Agostinho conseguiu absorver o que de melhor lhe dava o neoplatonismo, conquanto não escapasse às coisas negativas, erradas, que esse mesmo neoplatonismo lhe trazia, né? Segundo Santo Tomás, Santo Agostinho levou o seu neoplatonismo, ou seu platonismo, até os limites em que lhe permitia a própria fé. Pois bem, mas o fato é que até mesmo Agostinho, conquanto tem havido coisas impressionantes, por exemplo, São Máximo Confessor, né? Foi um homem que lá longe, né? Lá no Oriente, descobriu que a alma humana é infundida no próprio momento da concepção, né? Ele ainda não tinha os instrumentos científicos que temos hoje, mas ele foi superior ao próprio Santo Tomás de Aquino quanto à questão da concepção humana, quanto à questão da infusão da alma humana. Houve, então, marcos fantásticos ao longo dessa história, né? Houve, em Alexandria, a fundação da Didascalion. Didascalion foi a primeira escola cristã para pagãos, para a conversão de pagãos. E Clemente de Alexandria e outros fundavam ali o chamado sistema das 7 artes liberais, né? Ali é que se fundava esse sistema, que será o sistema educacional por todo o Império Romano, toda a Idade Média, até que seria substituído pela Ratio Studiorum dos jesuítas. Pois bem, então temos que, durante todo esse período, grandes momentos, o momento auge disso que é Santo Agostinho, mas ainda não se conseguiu a perfeita equilíbrio, a perfeita combinação, a perfeita harmonia e a perfeita distinção entre, por um lado, fé e, por outro lado, a razão, entre, por um lado, teologia sagrada, por outro lado, a sabedoria natural ou filosófica. Vejam, trata-se de duas coisas distintas. Então, a primeira coisa que há que fazer é distinguir fé de razão e teologia sagrada de filosofia ou teologia natural. Lembremos, repito, que Aristóteles alcançou a Deus. Teologia é ciência de Deus. Logo, Aristóteles fez teologia, mas fez teologia natural e não aquela teologia que dependia da revelação divina. Pois bem, então a primeira coisa é distingui-las, mas harmonizá-las. Distinguir e harmonizar. As duas coisas são necessárias para a perfeita combinação,
para a perfeita convivência, digamos, entre essas duas coisas que estavam, repita-se, estavam perfeitamente ordenadas uma à outra, com a devida ordenação na alma de Adão e Eva. Certo? Pois bem, cai o Império Romano pela ação dos bárbaros. É o gênio de Santo Agostinho que vai dizer, em vez de chorarmos a queda do Império Romano, passemos a evangelizar os bárbaros. Essa foi a grande genialidade de Santo Agostinho. Não é? E assim foi. A Idade Média não é, senão, o resultado sofrido, longo, duradouro, contraditório, da evangelização dos bárbaros. É isto que é a Idade Média. Pois bem, não se trata aqui de dar uma palestra sobre a história, mas há que saber que a Idade Média, com todos os defeitos que tem e tinha, né, se tratasse de uma sociedade sem defeitos, não estaríamos na Terra e sim no céu. Não há na Terra nenhum paraíso. O último paraíso que houve na Terra se perdeu com o pecado original. Então não se trata de idolatrar a Idade Média, mas trata-se sim de considerar que foi o ponto alto da história humana. Foi o ponto a que mais benefícios se alcançou em ordem a diversas coisas, em ordem à fé, em ordem à cristandade, em ordem à própria inteligência. E aquilo que foi plantado pelos padres apostólicos, e aquilo que foi plantado por toda a patrística, e aquilo que foi plantado pelo sistema das 7 artes liberais, vai desenvolver-se a partir de Carlos Magno, do Império Carolíngio, vai desenvolver-se, vai consolidar-se, vai apontar para certo caminho naquilo que hoje conhecemos como escolástico. Né? Os capitulares de Carlos Magno, do imperador Carlos Magno, são como que fundadores de uma nova educação, de um novo sistema de ensino. Né? Aliás, hoje o mundo se gaba de que o ensino hoje é universal, gratuito e não sei o quê. Mas já o era desde Carlos Magno, com a diferença que não era obrigatório. A diferença entre o ensino medieval e o ensino que vem desde Carlos Magno e o ensino atual é que ele é meritocrático. Ou seja, só estuda quem quer, quem tem mérito para estudar. Hoje a grande decadência do ensino se deve em grande parte a uma massificação não meritocrática. A uma massificação do ensino pela massificação do ensino para servir de números e estatísticas.